Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Um ótimo dia a todos. Seja bem-vindo, você de qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Neilton Cardoso, seu irmão em Cristo. Não somos pastores, porque pastor da igreja somente Cristo. Sou seu irmão em Cristo Jesus. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, não é isso? E, como sempre fazemos aqui todos os domingos, falamos a respeito do Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Talvez você conheça outro Evangelho, e que o próprio apóstolo Paulo diz que não é outro Evangelho. Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Deus mesmo o levou até o paraíso e ali revelou a ele os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. E é a respeito desse mistério, dessa revelação que Deus mesmo ilumina aqui no nosso entendimento, é desse evangelho que nós aqui estamos falando. Evangelho para todas as nações obedecerem à fé. Romanos capítulo 1, verso 5. Se você quer ser um obediente à fé, tem que conhecer o Evangelho da graça de Deus. Não a lei de Moisés. A lei era por obras. Muito obrigado pela sua participação. Se for possível, compartilhe a mensagem. Um abraço ao meu amigo, meu irmão em Cristo, Dino Sani. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Estava acompanhando a mensagem dele ontem. Recomendo que você que está me ouvindo aí, procure ser abençoado, que você também vai ouvir palavras da graça de Deus. Nada de lei de Moisés, tá bom? Então compartilhe a mensagem se for possível. Olha, temos aí um canal no YouTube que se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Peço a você, não é isso? Que se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada. Se você por acaso já é inscrito, muito obrigado, porque anteriormente nós tínhamos um outro canal, mas devido a algumas coisas, a alguns assuntos, tivemos que parar e começamos outra vez nesse novo canal. Então eu peço a você que se inscreva nesse canal, tá bom? Anderson de Souza, um abraço para você, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos, que estão aí ao vivo. Declaro os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você mesmo, para que você possa entender, o Evangelho da graça de Deus. Porque nós falamos aqui sempre, o Evangelho da graça não é uma questão de inteligência humana, não é uma razão lógica, é fé, e é Deus mesmo que ilumina os olhos do nosso entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 17 e verso 18, ele diz que é Deus mesmo, que ilumina aqui os olhos. Aí você entende, não é porque você é muito inteligente, eu recebo que você seja uma pessoa bem inteligente, mas não é isso que te capacita a entender o Evangelho. É Deus mesmo, a escolha de Deus, o decreto de Deus para você. Tá bom? E nós precisamos falar para que outras pessoas ouçam e Deus ilumine os olhos, porque escrevendo a Roma, Paulo diz que o entendimento, o conhecimento vem pelo ouvir, mas ouvir o Evangelho da graça, ouvir a palavra, não ouvir a lei de Moisés. A lei de Moisés só traz confusão, não é isso? Um pacto de maldição e morte. Tá bom? Então vamos aqui ao tema de hoje, que Deus colocou aqui no nosso coração. Mais uma vez te peço que compartilhe a mensagem quando você tiver oportunidade. Bom, o tema de hoje, novo e vivo caminho. Esse é o tema que Deus colocou aqui na nossa mente. Vamos aqui falar mais uma vez a respeito desse assunto, porque acompanhando aqui o apóstolo Paulo, nós falamos sempre o mesmo. Não vamos mudar, abençoado. Vamos falar sempre o mesmo, tá bom? Novo e vivo caminho. Uma doutrina, um novo pacto que foi estabelecido por Deus na morte e na ressurreição de Cristo. Um novo caminho. E por consequência desse novo caminho, o caminho, a doutrina, o pacto que estava em vigor, que era a lei de Moisés, teve fim, desapareceu, quando Cristo morreu e ressuscitou. Então vamos ler aqui
gostaria de ler aqui com os irmãos. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, acompanhe aí, né, porque é importante. Um abraço também para o meu irmão Orlando Alves, um abraço abençoado. Recebo bem a sua casa, a sua família, que tudo esteja bem aí. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20 diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, que diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia, olha, é só o evangelho, não é isso? Ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E o verso 20 diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho. Não simplesmente novo, mas vivo caminho que ele, Cristo, ele aqui com E maiúsculo, ele, Cristo, nos consagrou pelo véu. E que véu foi esse? Isto é, pela sua carne. Então vejam, abençoados, que Deus mesmo diz aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia, confiança. Quando ele fala aqui ousadia, ele está falando de uma confiança, está falando porque se tem um conhecimento. Por isso que ele fala com ousadia, porque ele recebeu do próprio Deus ousadia, conhecimento para escrever tudo que ele escreveu. Ousadia para entrar no santuário. Ousadia por um conhecimento, por uma confiança. Olha, o que acontece? No pacto passado, lá na lei de Moisés, quem entrava no santuário era somente o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. Ninguém mais tinha autorização para entrar no santuário. E o sumo sacerdote, ele entrava representando o povo, levando sangue de animais. Esse era o trabalho do sumo sacerdote. Quando alguém queria se portar a Deus por algum motivo, alguma razão, o sumo sacerdote, que era designado por Deus, escolhido por Deus, que representava o povo, levando sangue de animais. Depois da cruz de Cristo, veja a mudança. Depois da cruz de Cristo, onde o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado, Jesus de Nazaré, João lá falou isso, não é isso? Que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi chamado de Cordeiro. Depois da cruz, um novo caminho, uma nova doutrina, um novo pacto nos foi dado, foi estabelecido ali na cruz. É isso que nós estamos falando. Na cruz de Cristo foi estabelecido um novo pacto. E todo filho, veja bem, todo filho tem livre acesso ao Pai. Antigamente, antes da cruz, era somente o sumo sacerdote que poderia entrar representando. Depois da cruz de Cristo, você não precisa de representação diante de Deus. Você mesmo, aí onde você está, em qualquer situação, em qualquer momento, que vai se portar a Deus e falar com Ele o que você quiser. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Ou seja, o próprio Deus, o Espírito, habita no nosso espírito. Somos um só com Ele. Não precisamos aí de um representante tipo pastor, tipo um padre, tipo aí um pai de santo, uma cartomante, ou um guru. Eu não sei como é que se chama aí. Tem vários aí que se dizem representantes de Deus na sua vida. O Evangelho diz que depois que Cristo morreu e ressuscitou, Ele veio, habita no teu espírito e você não precisa de nenhum representante diante de Deus. Você mesmo, Senhor, aqui está o seu filho, a situação é essa, acontece isso. Você diretamente com ele, trata diretamente com ele. Diferente do pacto da lei de Moisés, que havia um representante que era o sumo sacerdote. Então, vamos aqui seguir, não é isso? Então, de acordo com o Evangelho, porque o que nós falamos aqui não é a nossa opinião, não é também a respeito da lei de Moisés, não é de acordo com João, não é de acordo com Pedro. Não. Eu sei que esses homens falaram outras coisas diferentes do apóstolo Paulo, porque era outro evangelho. Mas de acordo com o evangelho que foi dado a Paulo, Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, que nós lemos aqui, o novo caminho teve início na morte e ressurreição de Cristo, ali na sua carne. Nós lemos aqui, o verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne.
quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Ali foi aberto um novo caminho. Foi ali que começou. A religião diz muito que foi na manjedoura, quando Jesus nasceu, não, abençoados. Quando Jesus nasceu, aqueles 33 anos, as coisas continuaram da mesma maneira. Apesar de muitos milagres que Jesus fez, ressuscitou mortos, perdoou pecados, fez muitas coisas, mas as coisas continuaram, o caminho era o mesmo. Mas quando ele morre e ressuscita, diz aqui o Evangelho, um novo e vivo caminho nos abriu, nos consagrou. E me fazendo entender, veja bem, vamos pensar nisso, porque você é um ser pensante, você tem inteligência. Me fazendo entender, então, o que estava antes da cruz, o pacto que estava antes da cruz, se na cruz ele nos abriu um novo caminho, o que estava antes da cruz se tornou um caminho velho. Olha, aqui é a cruz, da cruz para frente se tornou novo. Eu tenho que entender, eu tenho que chegar à conclusão que o que estava antes da cruz era um caminho velho, foi envelhecido pela obra da cruz. É como você pintar a sua casa, não é isso? A tinta que você passou lá na parede tornou aquela outra velha, porque já ficou para trás, não serve mais. Hebreus capítulo 8, vamos ler aqui esse verso, no verso 13, olha o que diz a respeito desse pacto. Dizendo, novo concerto, anunciando o novo caminho, envelheceu o primeiro. Qual foi o primeiro? A lei de Moisés. Ora, o que foi tornado velho, que foi a lei de Moisés ali na cruz, se envelhece, perto está de acabar. Perto está de acabar. Por isso, abençoado, penso que isto é uma coisa tranquilo de se entender. Porque é simples, abençoado, porque às vezes, eu tenho certeza, até os abençoados que fazem live, que pregam assim, ficam procurando palavras mais simples para se explicar, mas não tem, abençoado, o pacto na cruz, depois da cruz, um novo pacto. O que estava ali em vigor, que era a lei de Moisés, envelheceu, acabou. É uma coisa bem simples, ou seja, antes da cruz era o caminho velho, a lei de Moisés. Depois da cruz, o caminho novo, o pacto da graça de Deus, o caminho novo. Dois caminhos, pense bem, dois caminhos, dois pactos, duas doutrinas. Na cruz, uma envelheceu, que foi a lei de Moisés, e desapareceu, como está escrito. Onde foi estabelecido, onde foi aberto, um novo caminho, a nova doutrina, que é a graça de Deus. A morte de dividiu o velho do novo. É até uma coisa lógica, coisa prática, simples, não é isso? Cristo morreu, ressuscitou, mudou o caminho. E esse, abençoados, é um dos princípios do Evangelho. Andar no novo caminho. O Evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Você não pode falar, não, eu sou evangélico, mas estou nas práticas do velho caminho, estou me batizando, estou jejuando, estou praticando a chamada Santa Ceia, penso que tenho que dar dízimo. Essas coisas, essas práticas fazem parte do velho caminho. É só você estudar aqui. Gálatas capítulo 2, verso 7, diz que fala de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, que foi confiado a Pedro, que era a lei de Moisés, e fala do evangelho da incircuncisão, que é o novo caminho, que foi confiado ao apóstolo Paulo. Dois caminhos. E mais, que você pode andar desses dois caminhos. O velho, que é a lei, e o novo, que é a graça. Agora, o problema é que ninguém anda em dois caminhos. Não pode se andar em dois caminhos. O nosso caminho, onde nós temos que estar, é o evangelho da incircuncisão. Por quê? Simples, abençoado, nós estamos depois da cruz, no novo caminho, no novo pacto. É nesse que nós temos que estar, o pacto da graça. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela lei? Não, pela graça sois salvos. Você não foi salvo pela lei, você foi salvo pela graça que foi estabelecido na cruz de Cristo. Se nós estamos depois da cruz de Cristo, nós fomos salvos pela graça. Ali, não é pela lei. Olha, deixa eu te falar,
Nem Abraão, ele conseguiu se salvar pela lei, porque está escrito, se Abraão tem alguma coisa de se gloriar, e tinha, porque Abraão era um homem reto, e diz o Evangelho que não diante de Deus, porque o que ele recebeu, a justiça que Abraão recebeu, foi pela fé, não foi pelas obras. E muito mais nós, abençoados, que estamos depois de todas as coisas consumadas, nós somos da graça, salvos pela graça, não temos nada a ver com a lei de Moisés, porque o pacto da lei, esse da circuncisão que está em Gálatas 2,7, nós falamos agora, teve fim na cruz. Muito embora a religião esteja aí pregando, os doutores, os grandes teólogos estão falando, não, porque a lei continua, porque acabou uma parte, acabou a outra. Não é isso que está escrito. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim, artigo definido, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou a lei de Moisés. Nós estamos vivendo no pacto da graça, o novo caminho que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19. Pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo, nos consagrou. Se ele nos abriu um novo caminho, como é que você vai se meter no velho, vai desprezar o novo? É igual um filho, né, que ganha uma bicicleta novinha do pai, né, veio da loja, está até com plástico, mas ele deixa a bicicleta nova do lado e vai andar na velha que está lá na garagem. Não faz sentido isso, abençoado. É uma coisa que não foge à nossa compreensão. Se Cristo nos consagrou um novo caminho, por que tu vai viver no velho? Não faz sentido, abençoado. Não faz sentido. Então, entendendo que antes da morte e ressurreição, estava a lei de Moisés. Na cruz acabou. E também estava um personagem muito importante, que se chamava Jesus de Nazaré. Porque quando nós falamos a respeito de caminho, isso aí é automático. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você lembrou desse verso aqui, né, quando nós começamos a falar a respeito de caminho. João, capítulo 14, verso 6. Esse é um verso lá conhecido, muito conhecido, que diz, que foi o próprio Jesus que falou. João escreveu, mas foi Jesus que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aí foi palavras de Jesus de Nazaré, uma declaração que ele fez antes de ele chegar na cruz. Pare e pense, abençoados. Por favor, pare e pense, não é isso? Foi o próprio Deus que falou a Jesus de Nazaré. Entender, olha só, coisa muito séria aqui. Entender que Jesus de Nazaré, o corpo de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16, que Deus mesmo se manifestou ali, naquele corpo, depois da cruz, é velho caminho, é um grande desafio. Porque a religião, ela implantou aqui na nossa mente. Eu passei 35 anos achando que Jesus de Nazaré ainda é o caminho, porque foi ele mesmo que falou. Isso é um grande desafio para nós entendermos que esse caminho envelheceu, chamado Jesus de Nazaré. Porque a religião, ela não separa o antes do depois. Se você conversar, não digo nem um irmãozinho aí, né, que só frequenta escola dominical, assim como eu fazia. Não. Se você conversar com um grande teólogo, ele vai te falar isso, que o caminho ainda é Jesus de Nazaré e não separa o antes da cruz e o depois da cruz. Como eu ouvi de uma abençoada, o importante é Jesus, o importante é falar de Jesus. Mas antes da cruz ou depois da cruz? Quando Jesus de Nazaré, ele falou, eu sou o caminho, para ele, Jesus, era no presente, porque o caminho estava em curso, né? Eu sou o caminho, mas ele estava cumprindo a lei, ele estava vivendo de acordo com a lei, ele estava cumprindo os 613 mandamentos que ele mesmo estabeleceu para chegar a um certo propósito. Mas para quem está depois da cruz, para mim e para você, esse caminho já é passado. Já passou, abençoado, depois da cruz. Nós chamamos depois, é passado. Quando ele falou, eu sou o caminho, era antes, estava em vigor o caminho. Jesus não explicou
onde era o fim desse caminho. Isso aí foi uma das coisas, né? Deus mesmo, era um propósito de Deus, Deus mesmo, ele falou, mas não explicou. Ele não explicou aonde ele ia chegar com esse caminho, porque todo caminho tem que chegar em algum lugar. Se você está caminhando, você tem que chegar em algum lugar. Mas o Evangelho da Graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo, aí sim, esse explica aonde foi o final desse caminho. Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o que ele estava falando? O que ele estava dizendo? Aonde seria o final desse caminho? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o Evangelho, porque só o Evangelho para explicar, abençoado. Não adianta você procurar explicação com outro apóstolo, não adianta você procurar explicação na teologia, com os doutores da lei, porque lá o reverendo lá é muito consagrado. Se ele estiver diferente do Evangelho, ele não vai te explicar nada, vai trazer mais confusão. Ó, segunda carta que o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, escreveu a Corinto, no capítulo 5, no verso 15, eu gostaria que você me acompanhasse aí, vamos ler aqui, ó. Aonde foi esse caminho que Jesus de Nazaré falou, eu sou o caminho, estava falando a verdade, não é isso? Mas vamos ver até onde foi esse caminho. Ele diz assim, ó, e ele morreu por todos, falando aqui de Jesus de Nazaré, e esse todos são todos os filhos, não é isso? Para que os que vivem, aqueles que estavam ali antes da cruz, na lei de Moisés, no caminho velho, não vivam mais para si, não vivam mais para Jesus de Nazaré, não vivam mais para Jesus de Nazaré, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Houve uma mudança de caminho. Quando ele morre e ressuscita, mudou o caminho, mudou a doutrina, o proceder, o modo de viver. Não mais por Jesus de Nazaré, agora é por aquele que ressuscitou. Ele deixou bem claro aqui, para aquele que vivo, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que ressuscitou. Houve uma mudança, fica bem claro. E o verso 16 diz assim, assim que, como é agora, daqui por diante, depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo a lei. E diz mais ainda que tenhamos conhecido a Cristo, ainda que tenhamos conhecido a Cristo ressuscitado segundo a carne, antes da cruz, porque muitos conheceram Jesus de Nazaré, que Paulo está escrevendo, contudo, agora, depois que ele ressuscitou, agora já não o conhecemos desse modo, já não o conhecemos mais de acordo com o caminho antes da cruz. É isso que Paulo está falando, depois que Cristo morreu, ressuscitou, não conhecemos mais com aquelas práticas. É diferente, o caminho mudou, o proceder mudou. E o verso 17 diz assim, assim que, veja bem, assim que, se alguém está em Cristo, se alguém, aqueles que nasceram depois da cruz, assim como eu, como você, que nascemos depois da cruz, nova criatura é. Nova criatura é. Novo caminho está. As coisas velhas já passaram. Oh, abençoado. Mas, como diz, eu vi, mais claro eu não canto galo. Tudo, a lei passou, Jesus de Nazaré já ressuscitou. Estamos no novo caminho. Tudo se fez novo. Quando ele morreu da cruz para trás, tudo envelhecido, um caminho velho. Quando ele morre e ressuscita, tudo se fez novo. E isso aqui, abençoados, não é uma opção, isso é um decreto de Deus. Foi decretado por Deus que na cruz tudo mudaria, o pacto mudaria, o caminho mudaria, segundo o que está escrito, pelo novo e vivo caminho que ele, o próprio Deus, nos consagrou pela sua morte, ou seja, pela sua carne ali na cruz do Calvário. Ele mesmo mudou todas as coisas. E o verso 18 diz assim, ó, e tudo isto, o caminho velho e o caminho novo, provém de Deus. Os dois caminhos abençoados. Gálatas capítulo 2, verso 8, diz que o mesmo Deus que foi eficaz no caminho da lei é o mesmo Deus que foi eficaz no caminho da graça.
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, o ressuscitado, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu, não cobrou. O negócio aqui é gratuito. Então, veja bem, antes da cruz, os filhos destituídos foram levados até a cruz por Jesus de Nazaré. O caminho, ele disse, eu sou o caminho até a cruz. E o fim desse caminho, o fim do caminho foi Jesus de Nazaré. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, onde todos os filhos seriam reconciliados até a cruz. O verso 19, veja se não é isso que diz aqui o verso 19. Isto é, como é que Deus fez? Deus que estava em Cristo, o Espírito estava em Cristo na obra da cruz, reconciliando consigo o mundo, os seus filhos, reconciliando. Deus estava ali, não imputando a seus filhos pecados, um novo caminho. No caminho velho havia pecado, no caminho novo não tem pecado. E pôs em nós a palavra da reconciliação. O abençoado, olha só, quando ele diz, eu sou o caminho, é porque iria fazer o caminho até a cruz, cumpriu a lei. É bem simples, abençoado. Isso é bem simples. Iria morrer, ressuscitar e nos abrir um novo e vivo caminho. Agora é sem a lei de Moisés, é pela graça de Deus. Não tem mais lei de Moisés, agora tem a graça de Deus. A religião, demorou, mas chegou a religião, não é isso? O problema todo é a religião. A religião, ela prega, ela ensina que Jesus de Nazaré é o caminho que pode e ainda vai levar o homem a Deus. Se você fizer a vontade de Jesus de Nazaré, eu ouvi de um pastor, ao vivo e a cores, eu ouvi de um pastor, olha, nós temos que fazer a vontade de Jesus nessa vida, nessa terra, para Ele nos levar para Deus, para Ele nos levar para o céu. E isso não é verdade, abençoado, isso não é verdade. Jesus de Nazaré não vai te levar para lugar nenhum, porque Ele já nos levou a Deus. Nós já estamos em Deus. Esse caminho, chamado Jesus de Nazaré, já foi fechado, já foi consumado, já acabou. João, capítulo 19, verso 30, ele mesmo disse ali na cruz, lá no finalzinho do caminho, quando ele estava fechando as portas ali, no final do caminho, ele disse, ó, está consumado. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Já estamos em Deus. Oh, abençoado, já estamos em Deus, estamos no ressuscitado, já fomos reconciliados. Isso é muito importante você entender, porque senão você vai querer viver uma vida, andar num caminho que não é seu. Qual o motivo, qual é a razão de muitos dos nossos irmãos, e nós mesmos, quando estávamos na religião, viver uma vida de sofrimento, viver uma vida de incerteza. Não, será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou alcançar? Ô, abençoado, não vai não, porque você já chegou, você está no caminho errado, você está no velho, você tem que se portar para o novo aqui, ó, na sua mente, ó, Romanos capítulo 7, verso 4, volte aí por favor, vamos ler esse verso aqui que é tão importante, Romanos capítulo 7, no verso 4, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Roma, que é muito bom para nós. Assim, meus irmãos, veja bem, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei de Moisés. Estamos mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo. E como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Qual a razão que Paulo disse aqui à igreja de Roma que estavam mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Qual motivo? Para que sejais de outro, não do mesmo, é de outro. E qual é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Um novo caminho, não é o caminho de Jesus de Nazaré. Esse caminho, esse caminho já morreu, já ressuscitou, já consumou tudo que ele tinha que fazer. Agora nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, ao novo e vivo caminho, ao Espírito. Nós pertencemos ao Espírito, nós não pertencemos à carne. Jesus de Nazaré. Nós entendemos o que ele fez, com certeza, não é isso? Mas nós pertencemos ao Espírito. Então, nem a lei de Moisés, nem Jesus de Nazaré nos pertence.
não nos cabe vivermos de acordo com a lei de Moisés e também não nos cabe vivermos de acordo com Jesus de Nazaré. Por quê? Porque somos do ressuscitado, estamos no novo caminho. Tanto a lei de Moisés quanto Jesus de Nazaré faziam parte de antes da cruz, o velho caminho. E se na cruz ele nos abriu um novo e vivo caminho, é porque aquele para trás ficou esquecido. Agora é o pacto da graça, o pacto é o da graça, abençoados. E fica uma pergunta como, já me falaram, eu gosto de falar, dar os exemplos que me chegam, que as pessoas me falam, me perguntaram, então, o que eu vou fazer com Jesus de Nazaré? O que eu vou fazer quanto à lei de Moisés? É simples, abençoado. Então, olha só, vamos aqui no Evangelho, as nossas respostas têm que estar todas pautadas no Evangelho. Todas. E essa nós respondemos até com uma extrema facilidade, porque está escrito aqui, ó, quanto à lei de Moisés e quanto às práticas de Jesus de Nazaré. Hebreus, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó, pelo que, veja bem, leia comigo aí, por favor, Hebreus, capítulo 6, verso 1 e verso 2, pelo que, deixando já, não é depois não, é já, os rudimentos da doutrina de quem? Doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Sabe por que a religião não se vê em perfeição? A religião está sempre apontando o pecado, a religião está sempre dizendo, você tem que fazer alguma coisa, você precisa se consertar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Por quê? Porque não deixaram as doutrinas, os rudimentos da doutrina de Cristo. Ainda estão no jejum, ainda estão no batismo, ainda estão nas correntes, ainda estão nos propósitos. Eu não entendo como é que alguém pode fazer um propósito com Deus. Parece que Deus está sendo igual o NPS, que você chega lá, eu quero fazer aqui um acordo, um contrato. Não. Por isso que eles estão nesse sofrimento. E diz mais, ó, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Por que não pode lançar de novo? Porque esse fundamento fazia parte do caminho velho. Lá no caminho velho que tinha esse fundamento. Nós estamos no novo, não é arrependimento. Nós fomos reconciliados. E mais, e de fé em Deus. Fé em Deus. Não é fé em Deus, isso já acabou. Agora é a fé de Deus. Mudou o caminho, mudou a direção, mudou a mão, né? Antes, no caminho velho, era daqui para lá. O homem tinha que demonstrar, tinha que fazer, tinha que provar que ele tinha fé em Deus. Dele para Deus. Mudou o caminho, agora o caminho é novo. É o dom da fé que foi imputado no nosso espírito. É de Deus para nós. E o verso 2. E da doutrina dos batismos. Batismo na água, batismo com gotinha na cabeça, no Rio Jordão, na piscina. Acabou isso, abençoado. E da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Tudo isso acabou, tudo isso deixou. Deixar já. Isso é o que nós temos que fazer em relação às coisas do caminho velho, em relação às doutrinas de Jesus de Nazaré. Tudo que estava antes da cruz. Olha, é uma coisa tão simples, tão fácil, que, não sei, abençoado, eu vivi 35 anos, um pouquinho mais, praticando essas coisas, mas quando Deus iluminou os olhos do meu entendimento, deixei tudo, Santa Ceia, eu era, onde eu participava, um dos responsáveis pelos elementos lá da Santa Ceia e do batismo nas águas. Eu mais um abençoado. Quando Deus me iluminou, que me mostrou esse verso aqui, ó, é para deixar, rapaz, não é para fazer não, é para deixar. Rapidamente deixamos tudo, abençoado. Deixar já, porque é tudo do velho pacto. Tudo do velho pacto, abençoado. Isso que nós lemos aqui, ó, arrependimento de obras mortas, fundamento de arrependimento, batismo nas águas, Santa Ceia, dízimos, também faz parte lá do velho pacto. E o apóstolo Paulo diz, ó, deixar já, deixa isso de lado, porque não faz parte para nós, é caminho velho. Antes da cruz é um outro pacto, uma outra doutrina que não nos pertence. Vivemos, abençoados, um novo e vivo caminho. Olha, antes da cruz
é um outro caminho, é uma outra roupa, é uma outra doutrina, uma outra maneira de viver. É uma roupa velha, uma roupa velha. Romanos capítulo 5, verso 17, vamos ler aqui esse verso, é o nosso último verso. Romanos 5, 17, olha o que ele diz, assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está falando lá da desobediência de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, a abundância da graça, a abundância do novo caminho. Não é da lei de Moisés, não é conhecer a lei de Deus e a lei de Moisés, não é conhecer a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida pelo um só, Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré. A lei de Moisés é uma roupa velha. Se você vestir essa roupa, você não vai entrar na festa, que é a graça de Deus. Antes da cruz é um outro caminho, uma outra roupa velha, não pode participar, não pode reinar em vida. Por isso que vive aí em constante tormento, em constante tribulação. É isso? Eu estava vendo um caso de um pastor chamado título de pastor, que estava em depressão. Por que ele estava em depressão, abençoado? Porque se mete com a lei de Moisés. Você é um espírito com o Senhor, você está num caminho novo e vivo. Novo e vivo, que é a graça de Deus. Abençoado, eu recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que você entenda, você compreenda que já está nesse novo caminho. Que Deus mesmo te mostra através do Evangelho da Graça, que está escrito. Veja o que está escrito, não fique nas suas conclusões, não é isso? Olha, não, porque foi Deus que fez. Claro que foi Deus que fez. A lei de Moisés foi dada por Deus mesmo lá. O jejum, o batismo nas águas, a Santa Ceia lá, a Páscoa lá, como se chame lá, o dízimo, tudo foi dado por Deus. A situação que você precisa entender, que tudo isso acabou na cruz. Esse que é o defeito da religião. É aí que a religião morre, é aí que ela acaba, é aí que ela para. Querer fazer, querer praticar, querer impor aos filhos alguma coisa que Deus deixou para trás. O próprio Deus deixou para trás. Nós lemos aqui um novo e vivo caminho que Ele, Cristo, nos abriu pela sua carne ali na cruz. Então não se meta com essas coisas velhas. Esqueça, dá um tempo dessas coisas, para sempre, um tempo para sempre. Porque, Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que Ele, esse novo caminho, nos fez perfeito para sempre. Para sempre. Você não precisa dessas coisas. Estamos já no pacto perfeito, que é o pacto da perfeição. O pacto antes da cruz era um pacto imperfeito. E eu recebo que você entenda. Recebo que você entenda. E peço a você que compartilhe aí a mensagem, se for possível, aí com os seus amigos aí, nas suas páginas aí, para que outras pessoas, outros irmãos, não é isso? Filhos de Deus, que estão vivendo uma vida aí velha, estão se sacrificando, estão fazendo um propósito, estão dando seu dinheiro lá para um homem lá todo mês, achando que estão fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é essa. Não é isso, é que você entenda a sua posição em Cristo Jesus, uma posição de filhos abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que tudo está bem. Te peço também que, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Vamos estar colocando aí o endereço, abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, para que essa palavra corra e seja glorificada. Então, até a próxima semana estaremos aqui falando mais uma vez a respeito desse novo caminho, porque o assunto que nós temos para tratar é sempre esse, abençoados. Não vamos aqui exaltar uma outra doutrina, somente a doutrina da graça de Deus, que foi nos dada através de Cristo, pela sua carne, ali na cruz do Calvário. Abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo dia para todos. Amém.